E vamos iniciar mais um culto de celebração ao Senhor. Quantos estão felizes aí? Digam amém. Amém. Maravilha. Então feche seus olhos aí. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, louvamos e bendizemos a Ti. Senhor, muito obrigado por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos juntos aqui, Pai, como uma família. Senhor Deus, adorando a Ti e glorificando, Pai, as Tuas obras. Senhor, nós oramos a Ti nessa manhã e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor mais uma vez manifeste a Tua graça sobre nossas vidas. Senhor, fique à vontade entre nós. Senhor, quem manda aqui é o Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor possa ficar à vontade entre nós, trabalhar em nossos corações. Pai, desde já eu peço ao Senhor, se tiver, Pai, alguma coisa bloqueando a nossa adoração, que nesse momento, Pai, o Senhor repreenda em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, todo pensamento, todo sentimento, toda preocupação. Pai, o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Pai querido, que nada possa bloquear a nossa adoração. Senhor, receba os louvores. Receba, Pai, cada culto, Senhor, que será apresentado diante de Ti individualmente. Pai, e eu tenho a plena certeza que cada irmão nessa manhã sabe o que está fazendo aqui. Como diz, Senhor Deus, Pai, a Tua palavra em Romanos 12, Pai, versículo 1 e versículo 2, Pai, que o nosso culto é racional. Senhor, e eu creio, Pai, que o Senhor fará grandes coisas no meio de nós. E se quantos crerem, digam amém. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Bom dia. Amém? Amém. Amém. É muito bom estar aqui nessa manhã para adorar o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor?
Difícil,
Eis aqui, Senhor, os teus filhos rendidos diante de ti, com os corações abertos, Pai, para poder receber ainda mais de ti, Senhor. Deus, nós declaramos, Pai, com os nossos lábios, voluntariamente, que Tu és a nossa âncora, que Tu és o nosso socorro bem presente. Senhor, é de Ti que vem a nossa solução. Pai querido, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode dar mais uma linda salva de palmas. Maravilha. Bom dia mais uma vez, graça e paz. Irmãos, assim a gente começa a entender o porquê que Pedrão fala assim: Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens a palavra de vida eterna? A gente começa a entender. Jesus pode ir também, Pedro, não tem problema não. A multidão foi, você também pode ir. Mas Pedro estava ligado, assim como eu e você estamos ligados. Não, nós não vamos não, porque só Tu tens o que eu preciso. Amém ou não amém, irmãos? Só Jesus tem o que nós precisamos. Irmãos, às vezes a gente dá aquela titubeada, às vezes a gente dá uma olhada no vento, né? Dá uma olhada assim nas circunstâncias, mas a nossa confiança sempre tem que estar nele. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós temos que ir no último estágio. Até onde nós conseguimos ir. Sabe por quê? Porque o impossível Deus faz. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é espetacular. Ele deixa, vai deixando, vai deixando, vai deixando e vai deixando. Quando a gente não tem mais força ou quando não há mais possibilidade, aí Ele entra em ação. Sabe por quê? Só para mostrar que Ele é Deus em nossas vidas. Então declare comigo assim, declare comigo: para onde eu irei, se só Tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Maravilha, coisa linda. Aleluia. Aqui não é o luva de pedreiro não, tá? Mas aqui é o apóstolo Paulo Júnior. Receba. Glória a Deus. Aleluia, maravilha. Irmãos, mais uma vez eu quero externar minha alegria em estar aqui com os irmãos, porque, irmãos, é uma semana que se passou e muita coisa aconteceu na minha vida, assim como aconteceu na sua vida também. E se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor me ajudou. E se você está aqui no mesmo lugar que você está, porque aqui é o seguinte, a gente olha assim, ó, a gente não vê a face, não, a gente vê o lugar. Se o lugar estiver vazio, é porque o irmão não está. Por exemplo, aqui, ó. Ela sempre estaria, ó. Alexandre, Fábio. Se olhar para ali e não ver, calma aí, eles faltaram hoje. Porque não é? É assim. Se você olhar para ali e não me ver, é porque eu faltei hoje. Mas dá uma olhadinha para trás, que eu posso estar lá atrás também, só de cutuca. Então, se você está aqui hoje, é porque o Senhor te concedeu mais essa oportunidade de estar aqui louvando. É por isso, irmão, que nós temos que aproveitar a oportunidade. Ao sair daqui, a gente não sabe o que vai acontecer. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. De fato, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos concedeu e dar o melhor. O melhor não é só porque nós estamos aqui, não. O melhor porque Ele é merecedor de receber o melhor de nós. Então, entrega tudo que você tem. Independente do que você esteja passando ou não, independente do que há de acontecer, entrega na mão do papai. Amém, irmãos? Maravilha. Eu quero conhecer você, príncipe, princesa, que está pela primeira vez nos visitando nessa manhã. Alguém aí? Se tiver alguém, levante a mão. Acho que não tem não. Tem não. Todo mundo prata da casa? Maravilha. Maravilha. Irmãos, eu quero desde já pedir para você, abre a sua Bíblia aí, irmãos. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero saber se tem varões valorosos aqui. Ih, são dois. Misericórdia. Eu peguei de surpresa, né? Tá bom, então vamos lá. Eu quero saber se tem varões valorosos aqui. Diga amém. Amém. Melhorou. Foi culpa minha, irmão. Me perdoe, tá? É porque eu não falei, né? Eu peguei de surpresa, mas tem sim.
Ó, amanhã, né, pastor? Nosso encontro marcado, né? 5 horas da manhã. Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa, experiência própria. O celular tocou, já levanta logo. Já levanta, já dá, porque se dá aquele cochilo, já vai direto. Levanta logo, irmão, levanta, desperta, vai lá no banheiro, já joga aquela água no rosto, para já chegar inteiro na oração, entendeu? Amanhã nós aguardamos você, varão valoroso, tá? Tem sido uma bênção. Tem sido ou não tem sido, irmão? Amém. Tem sido uma bênção, tá? Então, amanhã, às 5 horas da manhã, estamos esperando vocês. E terça-feira é das mulheres, né, pastor? Quarta-feira, 5h30? Mas por que 5h30? Não entendi. Por quê? Meia hora. É meia hora só? De 5h30? Mas eu não estou entendendo. Porque quem tem que guardar isso Eu não entendi mais nada agora. Meia horinha. Eu sei que Deus ouve a meia horinha de vocês. Eu não entendi agora. Ah, porque nós somos os varões, né? Aí a carga maior tem que ser... Ah, o Espírito Santo... Ah, foi agora aqui, ó. Mas pode ser melhor vocês, hein? Pode ser melhor, eu sei que pode. É mole. Mas amém. Deus abençoe vocês também. Tá? Eu sei que tem sido bênção. Minha esposa tá lá, firme e forte. Tá às 5h30, quarta-feira, tá bom? A pastora aguarda vocês. E mesmo lance, né, pastora? Despertou o relógio, levanta logo. Levanta logo, né, Leila? A Leila já tá ali. Levanta logo, desperta tu que dormes, tá? E já vai orar, tá bom? Irmãos, vamos contribuir com nossos dízimos e ofertas. Eu peço que você abra a sua Bíblia num texto conhecidíssimo e que você está careca como eu. Irmão, você está vendo meu visual? Hoje eu raspei tudo, eu não fiz o disfarçado não, Thiago. Porque meu barbeiro viajou e aí eu falei, pô, não vou xixelento diante do papai e diante dos irmãos. Eu mesmo passei a máquina e tá bom, tô aí. Eu pedi auxílio da minha esposa, quando eu cheguei lá, ela estava dormindo, eu falei, então vai ser o mesmo. Eu já estou casado já, acabou, não tem esse negócio de gelzinho, acabou. Então, estou aí, né, Tiagão? Já estou tomando coragem para passar a zero. Hein, Fábio, aquela zero, Fábio. Eu vou chegar lá, calma. Mas vamos lá, abra aí, 2 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9, minha versão é internacional, tá, irmãos? Eu sou chique, tá? Vamos lá. Pega aí, já vai distribuindo já os envelopes, isso. E ó, eu vou ensinar um truquezinho. De repente os irmãos não atentaram, mas tem um negocinho legal no envelope aí que vai adiantar, como tem adiantado a minha vida para contribuir ao papai. Depois eu vou falar, mas segura aí, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 6. Versículo 6, diz assim, ó, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Versículo 6, já estamos careca de saber, aquele que dá muito, o papai vai dar muito, que contribui pouco, o papai vai dar pouco. Beleza. No versículo 7, você vai contribuir aquilo que o papai colocar no seu coração. Certo? Em nenhum momento aqui, irmãos, a gente vai estar, pega um envelope de 100, pega um envelope de... Não. É aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Amém? Tem que ser voluntário, tá? Aí diz assim, ó, cada um determina, não com pesar ou obrigação. Ei, aqui está a chave. Não pode ser com pesar e nem por obrigação. Ai, Deus te abençoou com o salário do seu trabalho. Aí você manda assim, ó, ai, vou ter que tirar um dízimo. Ai, vou ter que ofertar. Ou então você pensa assim, eu vou ter que dar, porque senão, né, o devorador vai, ó, na minha casa. Não. Você está devolvendo porque você reconhece que Deus tem feito na sua vida. É isso aí.
Eu vou devolver porque papai tem me guardado, papai tem me dado saúde, papai tem prosperado na minha vida. E prosperidade não quer dizer dinheiro, não. Prosperidade, você pode ser uma pessoa próspera na sua saúde. Você quer ver? Um exemplo de prosperidade, até então você talvez só andava só a pé. Papai te abençoou com uma bicicleta. Próspero. Aí mais um pouquinho, você já conseguiu aquela bicicleta aí novinha que agora você nem pedala, só acelera. Próspero. Daqui a pouquinho você está com a botinha, daqui a pouquinho você está com o carrinho. E assim vai. Amém, irmãos? Então, você é próspero. Amém ou não amém? Amém. O dom que Deus te deu também faz parte. É do dom que você tem que Deus vai te dar prosperidade. Agora vamos falar especificamente. O Timarafrai, o dinheiro. Isso aí. Entendeu? Ó, ainda tem mais ainda, ó. Pois Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Ei, aí está o segredo. É dar com alegria. Aí tem benefícios. A gente só sabe esse pedacinho aqui do versículo. Mas vamos dar mais uma caminhada? Vem comigo mais uma milha. Ó, olha o que diz o versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça. Cadê? Tá aqui, ó. Graça, na minha tá graça. Graça, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer acrescentar, que lhe seja acrescentada toda a graça. Ou seja, a graça do Senhor está sobre a sua vida. Está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Olha o bônus que você ganha. Olha só. A graça vem mais um cadinho na sua vida. Mas olha só que legal, ó. Para que em todas as coisas, aí na minha versão tá vírgula. Em todas as coisas, sabe o que é? Na sua profissão, Deus vai te dar graça para resolver aquele problema. Deus vai te dar graça para você sair bem sucedido naquela entrevista. Deus vai te dar graça para você vender aquela roupa lá da malhação lá. Deus vai te dar graça para você fechar aquele contrato. Aleluia. E assim vai. A graça do Senhor vai superabundar na sua vida. Aleluia. Coisa linda. Ó, ainda tem mais ainda, olha aqui, ó. Para que em todas as coisas, irmãos, algumas coisas? Não. São todas as coisas. A graça veio, né? E aí, ela vai fazer com que em todas as coisas, pela graça, você consiga resolver. Aí diz assim mais na frente, em todo o tempo. Qualquer momento ali, você, por estar cheio da graça, você vai conseguir resolver aquela situação. E diz mais, ó, tendo tudo o que é necessário. Deus, ele não vai deixar você passar necessidade, mas pela graça dele, eu e você, nós vamos ter tudo aquilo que é necessário. Ele não prometeu luxúria aqui não, hein? Tudo aquilo que for necessário. Amém, irmãos? Então pegue seu envelope aí nessa manhã. Pegou já? Agora você vai pegar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Ah, mas eu não trouxe, não tem problema não trouxe em espécie. Mas aqui, ó, olha esse envelope aí, não tem um QR Code aí? Agora eu vou te ensinar um macetinho. Ó, QR Code aí, não tem? Ao invés de você pegar aqui, ó, esse número grandão do CNPJ, que talvez você daí não vai nem enxergar, abre o seu aplicativo. Abriu o seu aplicativo, tem aquela opção do QR Code. Aperta lá no QR Code. Vai tipo tirar uma foto. Aponta ali, ó, para esse envelope aqui, já vai direto. Coisa linda, parece mágica. Já vai direto. Só você botar o valor lá e ó, Senhor, tá aí, papai. Tá? E manda com alegria. Quando você for apertar para enviar, quando você apertar sua senha lá, ó, aqui, ó. Com alegria. Com alegria. Depois disso, você vai compartilhar para o seu e-mail, lá, né, da igreja. Aí você vai ter que escrever, né? Discípulos de Cristo, @tesouraria, já bota lá. Assunto, dízimo, oferta.
Aí você já bota aquela carinha assim, que você está mandando com alegria, você pode botar aquele molho para o nosso tesoureiro. Amém ou amém? Amém? Então já te ensinei o truque. Tá bom? Tá bom? Então agora você vai ficar de pé, todos de pé, vamos ficar de pé. A gente vai orar ao Senhor. Maravilha, glória a Deus. E você vai vir com alegria, tá, irmão? Vai vir sem pesar não, hein? Em nome de Jesus, tá bom? Feche seus olhos aí. Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos a Ti por esta palavra. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda há de derramar mais e mais da Tua graça sobre nossas vidas. Senhor, eu peço também, Pai, que o Senhor continue cuidando de nós. Para aqueles, Senhor, que porventura, Pai, estejam desempregados. Nós oramos, Pai, e nós abençoamos e pedimos que o Senhor abra as portas. Senhor, Pai querido, porque Tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Senhor, continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Solte o carro.
que tem bastante hino na harpa cristã. Agora eu vou botar todo ofertório um hino da harpa. Todo mundo. Amém. Poder sentar. Com alegria, gostei. Coisa linda. Maravilha. Quero convidar a irmã. Vem, irmã Jô. Glória a Deus. Ela que Deus vai usar nessa manhã para estar transmitindo a palavra do papai. Glória a Deus. Aleluia. Benção. Quantos estão felizes pela vida da irmã Jô? Glória a Deus. Tem que falar Jocelyn, porque tem a minha Jô, né? E tem a sua, né? Maravilha. Eu quero convidar a minha Jô para estar orando pela vida dela. Já que eu estou aqui hoje, então, vem cá, meu amor. Ora pela vida dela. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esse tempo. Senhor, queremos te louvar pela vida, Senhor, da minha irmã Jô. Pai, nessa manhã, Senhor, ela foi escolhida para transmitir a tua palavra. Senhor, que ela veio entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Ó Pai, que ela venha ter a calma, Senhor, para que possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor revelou. Pai, abra os nossos corações, a nossa mente, leva toda a mente cativa a Ti nesta manhã, para que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, a paz. Eu estou nervosa, assim, porque é uma responsabilidade muito grande, né? O pastor chamou para fazer a palavra e não deu anteriormente, e aí depois eu pedi para descansar um pouquinho, que eu estava muito cansada. O pastor é legal pra caramba, gente. Irmãos, porque a primeira vez que eu preguei, irmãos, eu falei correndo, o pastor sentado onde ele está. O pastor ele tem uma cara assim, uma carranca assim meio fechada. Mas ele é gente boa aí, eu fiquei nervosa. Mas hoje eu continuo nervosa. Ai, Deus sabe todas as coisas, né? Moça, podia sentar aqui para me falar a hora. Tem aí, ó. Tá bom, tá certo. Irmãos, a paz. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, para essa manhã, foi difícil, porque sim, na outra vez foi estalo assim, dessa vez, né, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, fala o que você quer que fale, leve para a igreja, para os irmãos, né? E aí o meu marido abençoado, ele fica assim, Deus já falou alguma coisa? E aí eu não nada ainda. Por fim, assim, Deus falou no meu coração para falar sobre um homem maravilhoso da Bíblia, né, que se chama Davi. Né? Quem não conhece Davi aí? Quem não conhece a história de Davi? Não fica com vergonha não, irmão. Se você não conhece, pode falar, né? Porque a gente está aqui para aprender. Mas acho que todo mundo conhece, né? Davi foi o segundo monarca de Israel, escolhido pelo próprio Deus depois de Saul, né? E foi considerado o queridinho de Deus por causa do coração que ele tinha, né? E que a gente almeja ter também, né, irmãos? Amém. E aí Deus falou sobre isso para falar, irmãos, sobre um salmo, uma poesia que Davi escreveu maravilhosa, lindíssima. Aliás, todas as poesias de Davi são lindas, né? Mas foi no momento em que ele estava numa angústia muito grande, porque ele havia pecado, né? Davi havia pecado contra Deus e ele escreve esse salmo. Depois que o profeta Natan vai ao encontro dele, tupetudo Natan, né? Porque vai para ele e fala, você pecou. Mas era a função dos profetas, na verdade, né? E Natan faz
como é que fala, pastor? Fugiu agora, que eu tô nervosa. Assim, uma historinha, né? Uma história. Isso, pastor, uma ilustração, e fala para ele que ele havia pecado. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí, que a gente é crente, tem Bíblia, né, irmãos? Ainda que no celular, no Salmo 51. Você prefere que tire ele? Prefere que tire isso aí? Você prefere que tire? Pode ser, pastor. A minha versão, ela é um pouco diferente, mas acho que vão colocar aqui atrás, né, irmão? Isso. Aí os irmãos podem acompanhar, hein? Salmo 51. Pode falar, irmãos? Todo mundo achou aí? Então vamos lá. Amém. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detesto. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse salmo, irmãos, como eu já falei, Davi ele escreveu nesse momento, né? Depois que o profeta Natan vai até ele e fala para ele que ele estava errado, porque ele adulterou com Batseba, né? Lá em Samuel fala que ele estava no pátio do palácio, né? Eu acredito que num lugar superior, e aí ele olha e vê uma linda mulher, e ele manda chamar essa mulher e adultera com ela, e depois ela engravida, e aí ele no desespero, tá, irmãos, eu acredito assim, no desespero, ele manda colocar Urias na frente, que era o marido de Batseba, na frente da batalha, para que Urias fosse morto. Primeiro ele chama Urias, fala para Urias, não vai para a guerra não, fica em casa, fica com a tua esposa. E aí Urias, não, eu vou para a batalha, como todos os outros. E aí ele manda colocar Urias à frente das trincheiras, né? E Urias morre. Ele recebe o recado de que Urias havia morrido. E aí ele manda chamar Batseba e coabita com ela engravida, ela avisa que engravidou, só que depois a criança morre por conta do que Deus falou para ele, exortou, mas o coração dele se inclinou, irmãos, para reconhecer que ele estava errado, né? Ele reconheceu. Difícil para nós, né, irmãos? Porque a nossa maior dificuldade é reconhecer os nossos erros, né? A gente é exortado, a gente arruma uma desculpa, né? Mas também tinha isso, mas também tinha aquilo. É uma herança adâmica, né? Vem lá de Adão, né?
Deus exorta Adão e ele fala, foi a mulher que peste, a mulher que leva a culpa de tudo, né, irmãos? O filho é maravilhoso, é filho do pai. Né? Só vem no pai. O filho erra, a mãe que não dá educação, né? Então, assim, é uma herança que vem lá do Éden, né? Porque Adão agiu assim e o pecado entrou, veio a queda e a queda nos persegue, irmãos. A gente costuma falar no grupo, né, de estudos, do ressignificar, a gente sempre fala isso. Conosco está a nossa queda. A nossa queda nos acompanha. Só que assim, a vida da gente é uma rotina. A vida do crente tem que ser uma rotina de busca, de conversão. A conversão é diária, a salvação é a conversão é diária. A gente, eu tenho essa dificuldade aqui, então eu preciso buscar em Deus me consertar. Porém, a gente tem essa dificuldade de reconhecer os nossos erros, né? Eu sou assim também, irmãos. O orgulho, né? Tudo isso nos traz dificuldade junto com essa herança. Amém, irmãos? Amém. Então, ele reconheceu, Davi reconheceu que ele estava errado. E aí os estudiosos dizem que esse salmo, ele escreveu nesse momento, que ele estava nessa angústia muito grande, porque ele havia pecado. Porém, a gente vê o salmo, né, em todo momento, ele reconhecendo, declarando que ele havia pecado, né, reconhecendo. E aí na história diz que ele jejuou para que a criança não morresse, ficou prostrado. Depois que passou, a criança morreu, ele levantou e foi continuar agindo a vida. Amém, irmãos? Então, assim, Davi, quem era Davi, né? Davi, ele relata no Antigo Testamento, em Reis e Crônicas, que ele era o filho mais novo de Jessé, neto de Ruth, foi pastor de ovelhas, tocava a harpa, foi indicado por um dos servos do rei Saul, em 1 Samuel 16, 18, e esse servo, ele qualificou Davi. Então ele falou assim, ele é filho de Jessé de Belém, toca a harpa, corajoso, outras versões está assim, guerreiro, né, apto para a guerra, fala bem. Olha isso, irmãos. Né? Tinha essa qualidade também. E Yahvé está com ele, o Senhor é com ele. Glória a Jesus. Era rei, irmãos, ele tinha tudo, mas era um homem como todos nós. E pecou, como todos nós. Mas se fosse nos dias de hoje, irmãos, essa é uma polêmica, né? A gente acompanhou agora há pouco tempo a morte da Betinha, né? Da rainha da Inglaterra. Ó, gaiato aí. A gente acompanhou a morte, né, da rainha da Inglaterra, assim, para mim, pelo menos, eu acho assim, ela um ícone, né, do século, né, e ele era um rei, Davi era rei, e ele pecou, né, mas é verdade, a quem muito é dado, muito será cobrado, não é isso, irmãos? Mas ele era humano como todos nós, e ele pecou. Irmãos, não estou passando a mão na cabeça de Davi não, tá? Mas se fosse nos dias de hoje, né, pastor? Se fosse nos dias de hoje, ia ser, ainda mais no Brasil atualmente, né, irmãos? Ia ser uma coisa assim, ia se levantar o grupo de não sei o quê, o outro grupo, né? E ia ser aquela confusão, tem que tirar ele do poder, tudo bem que quiseram realmente depois do bolo, né? Mas ele era humano, como todos nós, né? E para Deus não tem um pecado grande nem um pecado pequeno. Pecado para Deus é pecado, né? Mas ele se arrependeu, amém? E aí, as 6 qualidades vistas, né, por um homem, né, que foi esse servo que indicou ele para Saul, digamos assim, né? Agora, Deus viu uma principal nele, que chamou ele do queridinho, né? Chamou ele de um homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos 13, 22. Então foi esse homem, né, que pecou contra Deus e escreveu esse salmo, né? Ele foi ungido como rei. Ele, antes de ser ungido como rei, ele cuidava lá nos bastidores, né,
das ovelhas do pai. Então ele foi pastor de ovelhas literalmente, né? Cuidava das ovelhas, dos animais mesmo, né? Derrotou um gigante, venceu batalhas, foi perseguido, né? Porque Saul, depois que endoidou, resolveu persegui-lo por inveja, por ciúme, né? Foi um fugitivo, mas em tudo o Senhor era com ele. E aí ele compôs esse salmo, né? Vários salmos, né? E aí no versículo 1 ele inicia pedindo, clamando pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, assim, todos nós podemos cair. A palavra de Deus fala que aquele que pensa estar de pé, pensa. Tá, irmãos? Nós temos que ter cuidado até com o nosso orgulho. Cuide para não cair, para que não caia. Porém, irmãos, nós precisamos lembrar que se nós cairmos e nos arrependermos e clamarmos, Deus é conosco. O nome dele é Deus Emmanuel. Ele é conosco, ele é nosso perdoador. Ele não passa a mão na nossa cabeça por conta do pecado. E Deus, ele não compactua do pecado. Não compactua. Mas ele perdoa. Ele quer ver em nós esse coração, um coração humilde, um coração que clama, um coração que pede, um coração, sabe, que fala, eu tenho essa dificuldade, Senhor, me ajuda nessa dificuldade. Amém, irmãos? E aí ele inicia pedindo, clamando pela misericórdia de Deus. E ele fala, primeiro, apaga os meus pecados. Segundo, purifica-me, refina-me, me ajuda. Eu tenho isso aqui, Senhor, e eu coloco diante de Ti. Lava-me, ou seja, novas vestes, né? Novo interior, lava o meu interior. E no versículo 3, ele declara que conhece bem os próprios erros, né? Então, Davi, ele reconhece. Ele não diz assim, não, mas eu não tenho, né? Porque às vezes, quem já discipulou, sabe que às vezes a gente recebe do discipulador, porque nós também somos discipulados, não é? E a gente fala para o discípulo, mas isso aqui está errado, mas a pessoa não enxerga, não conhece, não consegue ver, ou às vezes sabe e não quer reconhecer, né? E aí, ele declara para Deus que ele sabe dos seus pecados. Ele não fica assim, não enrola, sabe? Não, ele fala, é isso mesmo, Senhor. Eu tenho isso aqui, que eu preciso que você passe com o teu crivo, sabe, com o teu poder sobre a minha vida. Ele reconhece isso. Amém, irmãos? Amém. Uma das nossas maiores dificuldades é essa, irmãos, é de reconhecer os nossos pecados. E ele declara que pecou contra papai, né? Ele declara que fez o que Deus detesta. Deus detesta que a gente peque, Deus não quer que a gente peque, mas ele também sabe que nós somos pecadores. Só um não teve pecado, né? Que foi Jesus. Mas a gente precisa procurar não pecar. Amém? Imagine, se fosse hoje, como eu já falei, irmãos, né, ia ser assim, e os irmãos podem imaginar, né, ia se levantar grupos e outros grupos, mas enfim, ele reconhece. E num dos estudos que eu li, irmãos, diz que ele tornou público, né, dá uma conotação de que tornou público esse poema para que o povo também soubesse que ele reconhecia que ele tinha errado, tinha pecado, tinha agido daquela forma. Amém? O rei chefe de Estado maior pecou, adulterou, matou, né? Ele era rei, é verdade, mas ele reconhece. Mas eu não consigo reconhecer, eu não consigo deixar esse pecado, eu não consigo, irmãos. Existe uma coisa chamada os pés da cruz. Existe uma coisa chamada levar tudo no altar do Senhor. Leva diante do Senhor a sua dificuldade, irmãos. Leva diante de Deus. Você é teimoso, leva diante de Deus. Né? Antes, todas as coisas sejam conhecidas diante de mim. Não ande inquieto. Né?
esses dias eu estava numa preocupação tremenda, né? Porque sabe como é que é mulher, né, irmãos? Então eu estava preocupada porque o nosso filho ia para o Rock in Rio. Aí sabe como é que é mãe, né? O sujeito já tem quase 40 anos, mas a mãe fica preocupada porque vai chover, a mãe fica preocupada porque... Nós não somos assim, irmãs? Somos assim. E aí eu preocupada, e eu falei... Aí meu marido virou na frente dele e falou assim, ora a Deus e entrega para Deus. E deixa esse sujeito ir. É verdade, irmã, sabe? A gente fica numa preocupação, sabe? Isso tira a nossa paz, irmãos. A inquietude, a ansiedade tira a nossa paz. E a ansiedade, irmãos, Deus fala para que a gente não tenha. Né? Está escrito na palavra de Deus, mas a gente tem essa inquietude. Mas a Bíblia fala, antes todas as coisas sejam conhecidas diante de mim. Coloca diante de mim, entrega para mim. Sabe? E não só com isso, eu andava numa agitação, numa preocupação. Alguns irmãos sabem que hoje em dia eu trabalho com festa. Irmãos, eu marquei 2 festas no mesmo dia, quase na mesma hora. E aí eu quase fartei, né? Quando eu percebi que eu tinha feito isso, mas acabou a minha paz, irmão. Eu fiquei tão nervosa, muito nervosa. Aí meu marido falava assim, mas por que você está afubazada desse jeito, que tem esse termo, né? Por que você está afubazada assim? Você sempre montou festa, você já monta festa há 10 anos. E eu, sabe, eu queria falar do meu pecado, que eu tinha marcado as 2 eram quase na mesma hora. Só que assim, Deus é tão bom que era no mesmo bairro, sabe? Mas olha, irmãos, eu fiquei passando mal, sabe? Eu falei, eu ficava. E aí um dia eu perdi o sono, irmãos, não conseguia dormir. Eu falei, Deus está me chamando para outra coisa. Pode ser, eu gosto tanto de dormir. Eu falei, Deus me chama de madrugada. Perco a hora da oração das mulheres. Confessei meu pecado já, e ele fica assim, a hora da oração. Aí, enfim, perdi a paz, irmãos. Perdi o sossego. E nesse dia eu não conseguia dormir. Eu falei, meu Deus, eu preciso dormir. E aí eu fui falando para Deus. Pensando, na verdade, eu não estava colocando para Deus, tá, irmãos? Eu não estava colocando, eu estava pensando, preocupada com aquilo. Aí veio no meu pensamento, eu falei, Deus, me ajuda, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resolver isso? E aí o meu filho falou assim, por que você está tão amarga? Olha tudo isso por causa da inquietação, né? Errei, pequei, porque eu marquei 2 festas juntas, mas... naquela inquietude, sabe? Aí na madrugada, o Senhor trouxe na minha memória esse versículo, né? Ele falou assim comigo, antes todas as coisas sejam colocadas diante de mim. Aleluia. Eu falei assim, Deus, tá bom, agora eu vou dormir. Deixa eu dormir. Obrigada. Aí fomos para a tal da festa, irmãos, a primeira festa. Eu quero chegar às 6 horas da manhã. O dono do salão não queria deixar uma confusão, uma tribulação, irmãos. Montamos a festa toda e chamei 2 amigas que são decoradoras para me ajudar. Você pode me ajudar e tal? Olha, irmãos, 7 pessoas para trabalhar numa festa. Quando deu 9 horas da manhã, a festa estava pronta. Aí o meu filho ria, mãe, convocou as decoradoras do Rio de Janeiro todo, mãe. 9 horas da manhã, a festa está pronta. Eu, graças a Deus. Assim, mas era eu colocar diante de Deus, era eu falar assim, Senhor, me perdoa. Eu errei, sabe? Eu marquei a festa lá atrás. Me ajuda, né? Me ajuda, me socorre nisso aqui, Senhor. Eu errei, mas me ajuda, né? Mas não, irmãos, eu sofri até o último momento, né? Aí depois vamos para outra festa montar e tal, e meu marido, ele é tranquilo, devagar, e eu fico num estado de nervos, irmão. Eu falei, gente, esse negócio não está me fazendo bem, não, sabe? Não está me fazendo bem, mas... é isso, irmãos. Nos mínimos detalhes, Deus quer que a gente coloque diante dele, no altar dele, sabe? E coloca, irmão, sabe? Todas as coisas, coloca diante de Deus, antes todos os desejos teus, necessidades. Né? Uma vez o pastor Marcelo pregou
Deus vai suprir as nossas necessidades, não as vaidades. Mas tudo bem, se quer uma Mercedes, irmão, clama e pede, entendeu? Se Ele quiser, Ele vai te dar, mas não é isso que você precisa. É um filho que está numa situação difícil, um filho encarcerado, um parente encarcerado, alguém que está na rua, que vive na rua, uma dificuldade familiar com o marido. Coloca diante do Senhor, antes todas as coisas sejam conhecidas diante dele. Glória a Deus, aleluia. Diante do grande eu sou, diante do Deus que pode todas as coisas, diante do Deus que se preocupa com você, se preocupa comigo. Ele se preocupa com a tua dificuldade é de congregar, irmãos, né? Mas assim, eu tenho uma notícia para você. Tu confessou Jesus? Tem que congregar, irmãos. Tudo bem que às vezes é difícil, só tem crente aqui, não tem visitante não, né? O irmão Coisa Linda falou que já tinha crente. Se você não é crente, irmão, vai se acostumando, né? É difícil às vezes congregar, irmãos, nós somos diferentes. Nós temos pensamentos diferentes, sabe? Eu penso diferente da Carlinha. Ô, irmãos, se eu estivesse à frente da igreja, ninguém ia ficar aqui, irmão, porque só quem me atura é Deus e meu marido, sabe? Ninguém mais, irmãos, eu sou difícil de lidar. Aqui, não tem aquele versículo que fala, come com Pedro, dorme com Pedro, tu vai saber quem é Pedro? Então, é isso, ó. Ele sabe quem eu sou. Não está na Bíblia não, tá, irmãos? Mas assim, ele não convive, né? A gente sabe, quer pessoa melhor para saber quem a gente é que o nosso marido, né? Quer pessoa melhor para saber quem é o nosso marido do que a gente? É verdade? Então assim, vamos conviver, irmãos. Colocar a esperança de que o pastor Marcelo não vai errar, irmão, vai errar, vai desagradar em algum momento, sim. Porque ele não é perfeito, só houve um perfeito. Aleluia. E só há um perfeito, é Deus, é Jesus. O restante, irmãos, é só a misericórdia de Deus, sabe? A gente tem defeito, a gente tem vaidade, a gente quer que o negócio seja como a gente quer. E fora assim, é a preguiça da gente levantar para ir para a igreja, irmãos. Eu estou mentindo? Alguém aqui não passa por isso? Se tem alguém, glória a Deus, né? Mas assim, aí a gente que mora lá não sei aonde, estava quase começando o culto, o telefone tocou, apareceu uma mensagem, pode falar, pastor? Pode. Apareceu uma mensagem, aí eu falei para ele, pastor Marcelo não está me chamando, o que ele quer? Aí eu falei, ele está perguntando se está tudo certo, 10 horas eu não estava aqui, né, irmãos? Aí só que a gente vem de longe, né? A gente saiu de lá, estava chovendo, quando chegou num certo ponto não estava chovendo, aí ele falou assim, a gente mora em outro país, que não estava chovendo, né? E aí a gente sai de lá, irmãos, pega o cipó, pega a carroça para chegar até aqui. Nós é 1 hora, mais ou menos, né? 1h20. Então, dá preguiça, irmãos. E quando a gente monta a festa no dia anterior, só Deus, a gente vem para cá, só Deus. Mas assim, está escrito que nós temos que congregar. Eu anotei em algum lugar aqui que é Hebreus 10:25. Isso mesmo, pastor, enciclopédia. 10:25. Ó, irmãos, não adianta, tem que congregar. Irmãos, você não se adapta aqui, procura uma outra igreja. Vai ler lá. Ah lá. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Ó, naquele tempo já tinha problema na igreja. A igreja sempre foi problemática, irmãos. Sabe? Mas sabe o que é bom, irmãos? É muito bom, irmãos. A gente congregar, né? Tem umas batatadas, a gente às vezes erra, faz besteira, fala besteira, né? Mas assim, é importante congregar, é bíblico congregar, irmãos. Não é só importante, está escrito, irmãos, ali, na palavra de Deus. Então assim, não se adapta, irmão, procura outro, mas eu vou te falar uma coisa, o problema somos nós. É verdade. Somos nós, está em nós, sabe? Que a gente é o povo murmurador, desde lá do Egito, porque nós somos o povo de Deus, certo? Então a gente faz parte desse povo que saiu do Egito. Tudo bem que enxertado, né, irmãos? Mas não interessa, né? Somos enxertados, mas somos, né?
E assim, uma ocasião, eu estava conversando com uma pessoinha que ela tá, uma pessoinha mulher não, tá? É homem. Tá com uma dificuldade com a igreja. Tudo a igreja tem defeito. Tudo a igreja tá errado. Tudo a igreja. Aí eu falo assim para ele, olha, ainda tem aqueles que não se dobraram. Olha, ainda tem os remanescentes, né? E falo para ele. No dia que ele estava assim, eu falei assim, você faz parte desse povo. Aí ele olhou assim, enxertado, mas tu faz parte, tá? Você faz parte. Então, às vezes, a gente, como cristão, a gente se decepciona. É verdade que existem as decepções. É verdade que essas decepções, às vezes, trazem em nós um sentimento de não querer congregar, querer ficar no Cristo em casa, né? Na igreja do Cristo em casa. É verdade tudo isso, irmãos. Mas a gente tem que congregar, sabe? Nós estamos, fomos salvos, ó, aqui, ó, Deus te chamou, Carlinha, ó, salvou, vai ficar um pouquinho aí como bebezinho, tomando leitinho, daqui a pouco, irmão, a gente tem que sair e fazer a obra, não deixar de mimimi, irmãos, de lado, e vamos congregar, sabe? Aleluia! Não gosto do que o pastor Marcelo fala, procura outro pastor, gente, né? Ah, e depois pode ser que você volte. Deixa eu congregar. Não deixe de congregar, é isso aí. Olha, ele tem essas caras fechadas, às vezes, assim, fica meio carregado. Ele é gente boa, mas vai errar, tá, irmão? Eu vou falar pra vocês que ele vai errar. Aí eu vou voltar a errar, porque eu já me perdi um pouquinho. Né? Aí ele, deixa eu ver onde que eu estava, né? Isso aí. Tá. Talvez você esteja aqui hoje, né, e pense assim, sozinho no seu interior, que você tem essa dificuldade no erro, no pecado, né? Mas o versículo 6 e 7 diz assim, o que tu queres? E depois ele fala assim, tira de mim o meu pecado, lava-me. Aí você pode dizer, mas eu não consigo. Eu não consigo. Pode ser uma dificuldade que você fuma. Pode ser uma dificuldade que você ainda compactua de corrupção. Pode ser uma dificuldade que você não consegue lidar com amor com a sua família, com a sua esposa. Pode ser uma dificuldade que você tem a vontade de apertar o coração apertar o pescoço do seu marido. Que tem marido que dá a vontade de apertar o pescoço, mas não aperte. Joga nos pés da cruz. Leva para o Senhor, né? Porque foi Ele que Deus colocou no teu caminho. Se não foi Deus que colocou no teu caminho, foi você que escolheu. Na hora que a gente todos são flores e tal, mas depois, gente, conviver dia a dia, lado a lado, escova de dente, né? Às vezes a gente esquece, pega a escova de dente do marido, ele reclama pra caramba, quando eu esqueci, é falta, aí nosso filho, isso é falta de higiene. Eu falei, fica a sua lá. Não é? Então, assim, essa pode ser a sua dificuldade, né? Pode ser a sua dificuldade de falta de diálogo com o filho, pode ser uma dificuldade, irmãos, com pornografia. Não só masculina, irmãos, né? Existe um número muito grande também de mulheres envolvidas com pornografia. Pode ser uma dificuldade com prostituição, com adultério, seja o que for, irmãos. Coloque diante do Senhor. Deus ele vai ouvir a sua oração. Pode ser que você demore. Pode ser sim, irmãos. Pode ser que demore a você conseguir resolver aquilo, se desvencilhar daquilo, mas não desista. Não desista, irmãos, sabe? Porque existem muitas pessoas lá fora, né? A gente tem feito o trabalho nas ruas também, o irmão Roberto Siuf com o trabalho, a gente também ali na Quinta da Boa Vista. O que mais a gente ouve são eles falando assim, eles ou elas, né? Elas, perdão, todos dois lados elas, desculpa, irmãos. As travestis ou as profissionais de sexo, muitas delas falam, sabe? Não, eu já fui da igreja. Entra no pecado porque a gente mergulha no pecado, porque está no erro, né, irmãos? Estão no erro, estão no pecado, porque isso não agrada a Deus, né? Mas já estiveram na igreja, mas não se acham dignos de estar aqui e clamar ao Senhor. O Senhor vai me ajudando, me ajuda, Senhor. Às vezes, irmão, não é nem isso.
isso. Às vezes é a gente que é murmuradora demais dentro de casa, reclama de tudo. O pano não pode sair do lugar, a toalha não pode ficar desse jeito, tem que ficar daquele. É uma dificuldade, né? Mas clama ao Senhor. Amém, irmão? Amém. Vamos lá. Mesmo quando a gente diz, irmãos, que a gente não consegue, né? Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, né? E a gente precisa colocar isso e clamar, né? Eu digo para você, olha, primeira coisa, não desista de congregar. Amém? Não desista de congregar. Em Hebreus 10, 25 está escrito. Não desista de clamar. Ah, mas eu não tenho força nem de clamar. Pede ajuda. Vê uma pessoa de confiança, da sua confiança, chega lá, ô irmãzinho, tu pode me falar um instantinho comigo? Olha, irmã, né, Amandinha, eu tenho essa dificuldade aqui, olha, irmão. Ô irmão, e você guarda o segredo do irmão, viu? Por favor. Não coloca na primeira página do jornal, porque isso gera falta de confiança na igreja. Guarda para você. Já tem um monte de gente lá no céu, uma equipe poderosa para poder ajudar você a ajudar essa pessoa. Peça ajuda, irmão. Sabe? Ah, eu não consigo e tal. Existe sim, irmãos. Existe aquele povo de plantão que espalha tudo. Não vou contar para o pastor. Só para o pastor tem que saber. Não, ele no momento ele não tem que saber, irmãos. Pede a Deus, Senhor, é para eu falar para o pastor? É lógico que se o irmão chegar para você, ou a irmã, e falar assim, olha, eu tenho, a minha dificuldade é matar pessoas. Não pode acontecer isso, irmãos? Pode. É diferente. Mas outra coisa, pergunta ao Senhor, Senhor, é para eu levar? É para eu falar? Chama alguém de confiança, pede ajuda em oração. Irmão, tu pode orar por mim? A gente não pode virar o crente 6 horas, né? O povo fala isso, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, mas a gente precisa pedir socorro a alguém. Não consigo nem orar, pede socorro. Meu irmão, me ajuda. Olha, irmãos, eu andava num abatimento muito grande, né? Muitas coisas aconteceram e eu fiquei num abatimento e tal. Alguns irmãos sabem da nossa situação, né? Do que aconteceu com o nosso filho. E aí eu ficava num abatimento, mas eu chorava, fazia chorar. Um dia o Espírito Santo falou para mim, chega de chorar. Chega de chorar. Chega de chorar. E eu fiquei, sabe, irmãos? Aí eu melhorei. Aí outra época eu estava também num abatimento, irmãos. Aí alguns irmãos podem pensar, irmã Joceline? Irmãos. Fiquei assim, sabe, mal. Porque nós não fomos preparados para esses embates todos, irmãos. Sabe? A gente foi criado para viver de boa no Éden, mas isso a queda exterminou. Então, essa coisa toda, né, desse mundo, do século, né, dessa contemporaneidade que a gente vive, esse estresse todo, irmãos, isso é um veneno para nós, né? E aí eu falei, não, eu preciso orar porque eu estou no abatimento, acho que eu estou em depressão, e orava, e o Espírito Santo falava para mim assim, vai no médico. Aí eu continuava orando, orava, Senhor, me ajuda. Aí o Espírito Santo falava para mim, vai no médico. Deus, não deixa eu ficar em depressão, por favor, me ajude. Aí, de novo, Deus falava, vai no médico. Um dia eu falei, você acha que eu vou no médico? E fui. Cheguei lá, falei com o médico, eu aproveitei, acho que eu já até dei esse testemunho para alguns irmãos. Aí eu falei, não queria que ele fosse, porque ele fica falando para o médico que eu não exercito, tá, irmãos? Outro pecado que eu estou confessando. Eu não exercito. Eu comecei a caminhar, aí ontem o sol do meu sapato, do meu tênis caiu, aí meu filho, agora você vai ter desculpa mesmo para não exercitar, não caminhar, né? Mas enfim, aí eu resolvi ir no médico, aproveitei que ele não foi, e falei, doutor, o nome dele é Zé, excelente. Eu estou numa prostração, eu não consigo acordar cedo, parece que eu levanto, parece que eu estou indo para a forca. Eu estou com o corpo muito doído, eu fico toda doída, enfim, estava assim no fundo do poço, né?
E aí eu falei para ele, eu não tô com alegria. Não tô tendo alegria. Não tô, eu tô desse jeito assim. Mas a gente vem pro culto, né, irmãos? A gente entra, a gente sorri, abraça. Mas no fundo, às vezes, a gente está destruído. Não é verdade, irmãos? Às vezes você vem aí, né? E, mas não é nada daquilo, é tudo fachada. É tudo máscara que a gente coloca, né? E a gente não compartilha por falta de confiança na igreja, porque existe a falta de confiança na igreja, e nós que somos povo de Deus, porque a gente tem a língua maior que a boca, né? Não honra aquele irmão que te procurou porque confia em você, enfim. Aí eu falei para ele é muito gente boa, eu tô dizendo, ele é mesmo, você tá assim? Eu falei, tô. Aí ele falou, vou te pedir uns exames. Pediu exames para mim, irmãos, a minha vitamina D de dado, estava lá embaixo. A minha vitamina B de bola, estava lá embaixo. Ele falou, olha, ele falou assim, mas como que você está em pé mesmo, né? E detalhe, irmãos, a minha serotonina estava menos de 17. Ele falou, não vai ter alegria de jeito nenhum. Eu falei, só um milagre, né? Porque Deus pode todas as coisas, mas eu estava naquela situação, irmãos, e a gente acha que tudo é espiritual. A resposta veio, mas Deus falou, é só você ir ao médico. E aí eu fui ao médico, comecei a me cuidar, comecei a me tratar e melhorei. Amém. Então, irmãos, a gente também não pode colocar tudo como espiritual. A gente precisa se cuidar, né? As meninas, as nossas irmãs estão exercitando, em nome de Jesus, orem por mim, tá? Eu vou me exercitar. Mas assim, não desista. Peça ajuda, clame ao Senhor, tá? Todos nós temos as nossas dificuldades, a gente precisa falar para Deus, né? Davi falou no versículo 10, segunda parte, dá-me uma vontade nova e firme. No versículo 10, segunda parte, irmãos, o que ele estava pedindo a Deus? Ele já pediu, já chegou pedindo misericórdia. Deus me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Primeira coisa. Segunda coisa, esperto pra caramba. Tá certíssimo. Segunda coisa, né, que ele falou para Deus, Senhor, pequei. Aqui, ó, tá aqui o meu pecado diante de ti. Eu conheço os meus pecados. Eu sei que eu estou errado. E depois ele fala para Deus assim, dá-me uma vontade nova e firme. Porque aí Deus te ajuda, Deus nos ajuda. Mas aí no dia seguinte, a vontade de pecar e de errar vem novamente. Porque a gente tem a tendência a pecar. E aí ele vai e pede a Deus, mas me ajuda, Senhor, para eu continuar firme, para eu não retornar para o pecado, para eu permanecer no centro da tua vontade, para eu não cair, para eu, Senhor, não desagradar em primeiro lugar a ti, porque a gente desagrada em primeiro lugar ao Senhor. Né? Ai, mas eu não consigo ter essa visão desse amor. Pede a Deus para amar a Deus também, gente. Né? Senhor, me ajuda a te amar, porque a Bíblia fala que aquele que ama é aquele que obedece. Verdade. Né? Então, ele pediu isso, sabe, irmão? Eu acho fantástico, né? E conservam em mim o desejo de ser obediente. Ou seja, o pecado outra Batseba pode aparecer. Mas me ajuda, Senhor, a não voltar a pecar. Amém? Amém. E aí, deixa eu ver a hora. 11h31. Eu lembrei, né, quando eu estava preparando a palavra, eu falei assim, Senhor, me mostra o que você quer que eu fale. Todo mundo faz isso, né, irmãos? Aí, me fala o que você quer que eu fale. Não deixa eu falar do que eu quero, né? E não deixa, assim, não deixa eu falar que deixa. Eu falo muita besteira, né? Eu falei, Deus, me ajuda. Aí, Deus me trouxe na memória, há muitos anos atrás, quando a gente se converteu, muitos anos atrás, assim, ele fala que ele não é velho não, que ele é novinho. Porque ele tem três datas de
conversão, aí de aniversário de nascimento e de registro, né? Aí no outro dia tivemos uma DR na frente do pastor. Eu esqueci que o aniversário dele não era 29 de setembro e falei que era 20 de setembro. Aí ele é um docinho, mas esquece o aniversário dele. Esse anjinho que vocês veem aí, você na frente do pastor, você não quer ser. Ai, meu Deus do céu. Eu também, eu não querendo reconhecer a minha culpa, também o homem tem um monte de data de aniversário, né, pastor? Data de que nasceu de novo, e data de não sei o quê. Eu falei, perdão, tá? Amor, eu errei, pequei contra Deus, contra o céu. Esqueci que o homem esquece, a gente não, né, irmãs? Mas é muita data na minha cabeça, irmãs. E aí enfim. Deixa eu voltar para cá, irmãos, eu não me perco. O salmista, ele chega no versículo 12. Lembrei, irmãos, antes. A história do homem. Lá na igreja, primeira igreja que nós congregamos, que a gente foi cuidado, né, novos na fé, Deus foi muito bom com a gente, a igreja, o pastor cuidou da gente, ensinou, eu aprendi a ser menos impetuosa, né, enfim, Deus foi tratando do meu caráter, do nosso caráter, mas nós fomos muito bem cuidados. E aí, um irmãozinho era da escola de samba Beija-Flor, e se converteu, mas ele ainda fumava, e aí aquilo incomodava ele, né? Ele ficava muito aflito por causa disso. Aí ele fez um voto com Deus e falou: Senhor, toda vez que eu tiver, ele não era da nossa igreja não, tá? O pastor que conhecia ele contou pra gente, toda vez que eu tiver vontade de fumar, eu vou me ajoelhar onde eu estiver. Aí estava na Presidente Vargas, veio aquela vontade mesmo de ajoelhou no meio da Presidente Vargas, começou a clamar, o povo achando que ele estava maluco. Mas clama. Seja da forma que for, irmão, quer gritar no quarto, grita. Sabe, quer pedir ajuda, peça. Peça ao Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Está sem força para clamar? Pede socorro, irmãos. Deus vai responder, porque Ele responde oração, irmãos. Ele responde até quando a gente não é cristão. Pelo menos comigo foi assim, tá, irmãos? Ele responde, sabe? A salvação é outra coisa, né? Mas Ele responde, né? E aí, voltando para cá novamente, o salmista chega no versículo 12, que para mim, irmãos, é assim o ápice, sabe? É a parte mais linda para mim, né? Do salmo. Vamos ler lá novamente? Versículo 12. Ele fala assim, ó: dá-me novamente a alegria da tua salvação. Depois ele fala: e conserve em mim o desejo de ser obediente. Mas antes disso ele fala: dá-me novamente. Outras versões falam: dá-me novamente, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque é muito crente sem a alegria da salvação. Verdade. É muito crente sem alegria, irmãos. Verdade. Isso não é certo, isso não é correto. Está errado. Ou é problema químico, vai no médico. Tem o quarteto da alegria, que é a endorfina, serotonina, ocitocina e a dopamina. Os 4 mensageiros, irmãos, químicos, né? São hormônios que agem no nosso organismo, né? A endorfina é liberada quando a gente exercita. Aí o médico perguntou para mim: tá exercitando? Eu não estou não, eu estou usando ele. Aí fica difícil, né? Esse homem que está ali, esse fechamento ali, meu marido, alguns irmãos sabem, ele faz 200 quilômetros de bicicleta. Ele vive numa alegria, irmãos. O negócio está pegando fogo, o circo está pegando fogo, e ele está, ó. Assim, ó. Está transbordando a endorfina, né? A serotonina, ela age. Eu estudei, mas se eu estiver errado, tiver alguém aqui da área, se eu estiver errada, me perdoa, né? Mas é mais ou menos assim. Cada um atua numa situação. Né? Acho que a endorfina, ela também atua na questão
tem criança aí, né? Mas atua também na questão da relação sexual, né, irmãos? Então, já sabe o recado, né? Dica, porque vai libera. É de Deus, irmãos, é de Deus. Deus, Ele criou. Amém, irmão? E aí, a ocitocina, se eu não me engano, ela é de relações. Às vezes você encontra com alguém da família, alguém que você nem há muito tempo, que você não... Aí não te dá uma alegria, assim, um relacionamento pessoal, alguém que te transmite uma... A ocitocina age assim, e a dopamina age na questão da gente realizar tarefas. Acho que é por aí, tá, irmãos? Quarteto da alegria. Vai no médico. Agora, foi no médico, tá tudo certo? Tem o trio da alegria verdadeira, irmãos. Tá? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Maravilha! Ele atua na alegria verdadeira dentro de nós. E o que a Bíblia fala sobre a alegria? Eu tenho que correr. A Bíblia fala, irmãos, sobre a alegria. Peraí que eu não perdi aqui. A Bíblia, ela fala que a alegria é o quê? Alguém lembra? Sem ser o pastor. Também, mas o que a Bíblia fala que é alegria? Vou falar logo, para não demorar. A alegria fala que é o fruto do Espírito. E aí, irmãos, assim que eu me converti, que eu li a Bíblia, eu ficava questionando muita coisa, né? Tal. Mas por quê? Né? Aí eu falei, como assim fruto do Espírito? Aí, o que acontece, irmãos? É o fruto do Espírito? Fruto do Espírito? Santo. O que é um fruto, irmãos? Fruto é uma coisa que floresce de alguma coisa que está plantada. Então, a alegria bíblica, ela é fruto do Espírito, o Espírito que está plantado em nós e precisa florescer. Então, se a gente não tem alegria, tem algo errado. Nós precisamos ser alegres, irmão. Eu vejo às vezes, irmãos crentes, com a cara fechada, sabe? E não fala com o outro. E você vê na rua, às vezes o irmão, né? Também não fala. Os irmãos, tribulação, dificuldade nós vamos ter. Está escrito também, ó, nesse mundo nós vamos ter aflição, ponto final. Irmãos, crente não vai ficar, ó, de boa, nós vamos ter tribulação, vamos ter dificuldade. Mas nós precisamos ter alegria. Está sem alegria, clama. Está sem alegria do fruto do Espírito, clama. O pecado nos afasta de Deus. É verdade. Tira a nossa alegria também, tira a nossa paz. Mas clame, irmãos. Não, eu não estou em pecado, sim, mas estou sem alegria. Então, fala para Deus, Deus, faz florescer aqui dentro de mim a alegria do teu Espírito. Glória a Deus. Amém, irmãos? Maravilha. Aí acabou. Ninguém vai perder o almoço. Irmãos, assim, e aí no final, não acabou não. No final ele fala assim, ó, ele fala no versículo 13, ele fala assim, ó, então ele pede a Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação, né? E aí depois ele fala, então, depois disso, depois de ser perdoado, depois de conseguir deixar o pecado, depois de conseguir permanecer, né? Depois de voltar à alegria do Senhor, aí ele vai e fala assim, então, ensinarei aos desobedientes, ou seja, aqueles que estão na mesma dificuldade, que estão aqui dentro da igreja ou estão lá fora, a gente sempre fala isso porque o nosso trabalho é mais externo, né? O nosso chamado hoje é mais externo. Ele fala assim, ó, eu ensinarei aos desobedientes as tuas leis. Ou seja, eu vou ajudar aquele que tem a mesma dificuldade que eu. Eu não tenho essa dificuldade, mas eu vou ajudar a si mesmo, sabe? Eu vou ajudar aqueles que estão desacreditados, que não têm mais a alegria do Senhor, da salvação lá fora. Está lá fora, está no pecado. Mas eu vou ajudar. Sabe, ele ainda se coloca com o coração pronto
para querer ajudar as outras pessoas. Então, irmãos, é a gente se consertar e partir para fora. Dar testemunho lá fora, irmãos. É fácil a gente ser crente, cristão aqui dentro. Lá fora, dar testemunho no trabalho, fazer o trabalho, né, de evangelização, né, evangelizar todo o tempo. Não necessariamente você precisa querer colocar a Bíblia na cabeça da pessoa. Não, dá o teu testemunho pessoal, com o teu comportamento. Né? Aí se a pessoa vem e fala assim, um trabalho que quer falar com você, você pode orar por mim? Ela está vendo o seu comportamento. É assim, irmãos. Mas é isso, irmãos. Antes, todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquela sua dificuldade. Todas as coisas leve diante do Senhor. Amém? Amém. Vou parar porque são 11h42. Terminei, pastor. Pode orar. Amém. Vamos orar. Nós vamos orar, mas antes disso, eu queria pedir a você para que você fizesse um exercício. Não faz antes de eu terminar de explicar, não. Vou pedir para você fechar os seus olhos e você lembrar do dia da sua salvação, do dia que você teve um encontro com o Senhor. Feche seus olhos agora e lembra aquele dia que você estava numa igreja e aquela palavra tocou o seu coração. Aquele dia que você estava em algum lugar e você ouviu alguém falar, ouviu um louvor e você falou, eu preciso estar na igreja. Na verdade, nós precisamos estar em Cristo. Mas o caminho é a igreja, porque convém que a gente congregue, porque na igreja existe cura, porque Jesus está na igreja, Ele é o cabeça da igreja. Então fecha seus olhos e lembra, procura lembrar. E agora peça ao Senhor, se você está desanimado, se você está sem essa alegria, aí no seu lugar, peça ao Senhor. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, porque só tu, Senhor, és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Obrigada, Senhor, pelo dia da nossa salvação, Senhor. Não deixa que a gente perca isso. Faz renascer em nós, Senhor, a alegria da nossa salvação, para que a gente possa anunciar, Senhor, para outros, Deus, o que tu tens feito na nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos, Senhor. Nos ajuda a ter um coração grato, Senhor. Nos ajuda a ter alegria, Senhor. Mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui nessa manhã, que perderam a alegria da salvação, que perderam a alegria de congregar. Senhor, mesmo que não seja isso, que seja químico, Senhor, que tu possas agir, Senhor, com teu poder, porque tu podes todas as coisas, tu és o Deus que podes todas as coisas, tu és o Deus, Senhor, que renova, tu és o Deus dos abatidos, Senhor, vem no nosso socorro, Senhor, nos ajuda a ser igreja verdadeira, Senhor, nos ajuda, Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor, nós te pedimos. E agora, irmãos, se você está nessa situação de dificuldade, de congregar, ou se você ainda não confessou Jesus, se você tem essa vontade, vem aqui na frente, coloque-se diante do Senhor. Não fica com vergonha não, irmão, se você perdeu essa alegria, sabe? Nós não estamos aqui para julgar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Traz os irmãos, ó Deus, para que nós possamos orar por esses irmãos, para que eles possam ser renovados nessa manhã, Senhor. Para que eles possam ser novamente receber a alegria, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. On
seguinte: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O segredo é confessar. Deixa eu te falar uma coisa. Não ache que Deus não saiba daquilo que eu e você temos de dificuldade, porque Ele sabe. Então o segredo é nós irmos diante dele e confessar. Coloca diante dele: Senhor, me ajude nessa questão, porque não tem outro que tenha o maior interesse de nos ajudar do que o nosso próprio Pai. Então confesse a Ele, porque Ele é misericordioso. Aonde abundou o pecado, superabundou na graça. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de terminar, tem algum outro anúncio, pastor, para fazer? Não, né? Tem? Amém, amém. Você que está fazendo aniversário, assim como o Murilo, assim como o Tiago, da Carla, que aqui são tantas Carlas, né? Então, Tiago da Carla. Tem mais alguém que está completando mais um ano, mais uma primavera, ou mais um verão aí? Além deles? Tem não? Só eles dois? Desse mês de setembro, você que está nesse mês de setembro, estiver fazendo aí. Amém. Ah, é? Pode escolher amém. Amém, amém. Vem aqui na frente rapidinho. Murilo, Tiagão, vem cá. Isso. A igreja vai estar estendendo as suas mãos aí. Cadê você, Murilo? Isso. Você no mês de setembro aí, ó. Isso. Já aproveita, mano. Isso. Quero convidar o presbítero Flávio. Ele vai estar orando pelos aniversariantes, pelo culto de hoje, e já vai estar impetando a bênção apostólica. Amém? Presbítero Flávio. Amém. Que isso, só um homem bonito. Olha como Deus tem sido gracioso para com vocês, irmãs, esposa desses homens aqui, hein? Cada homem bonito. Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá para que a gente possa abençoar a vida deles. Pai, nós oramos ao Senhor e te agradecemos por mais um ano em que o Senhor concede a cada vida desses irmãos aqui. Obrigado, meu Pai, pela certeza que cada um deles, creio eu, meu Pai, de saber que até aqui o Senhor os tem sustentado. E não somente isso, mas que os anos que ainda estão por vir estão entregues em teu altar, entregues em tuas mãos, e de que o Senhor é o nosso sumo sacerdote, é o sumo sacerdote deles, para que todas as vezes em que eles precisarem, podem, meu Pai, se achegar ao teu trono de graça, porque encontrarão favor da parte do Senhor. Nós estendemos as nossas mãos, abençoando a cada um deles, ó Pai, e que cada área da vida deles seja próspera. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Você que concorda também, diga amém. Amém. Vai ter parabéns? Parabéns. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com aquele que é o nosso guia e também o nosso amigo Espírito Santo seja com toda a igreja e todos bem forte, bem alto, diga amém. Amém. Glórias a Deus, uma semana abençoada a cada um.